Agradecemos ao professor especialista Paulo Geraldo Prado Tessarioli e convidamos para compor a mesa de debates o senhor Roberto Cavallini, diretor executivo do Cefatef, a professora doutora Michele Aleph Alves Cury, a professora mestra Graça Margarete de Souza Tessarioli, o professor mestre Luiz Antônio da Silva e o professor especialista Paulo Geraldo Prado Tessarioli. As perguntas deverão ser feitas por escrito e é só sinalizar que o Eugênio vai recuperar. Enquanto o Eugênio procura as perguntas, gente, se tiverem, o debate é isso. Na minha concepção, Paulo terminou com uma coisa bem assim. Quando a gente viu essa adultização no TikTok, na internet, então, na realidade, a gente pode cair numa sintonia que é uma pornografia infantil. Eu acho que o nome mais correto é a pornografia infantil. Agora, precisa ver a família que coloca uma criança numa situação daquela, até onde ela tem o conhecimento que é uma pornografia infantil ou não. Tá? Eu acho que é bem por aí. E estudar, mostrar, debater, falar, cobrar, principalmente, as autoridades, porque lei, como o Paulo falou, tem para isso. Não sei como também, mas a gente tem que fazer alguma coisa. E também pensar nessa saúde mental, que o negócio está cada vez pior. Fala, Luiz. Só completar uma coisa. O Roberto falou agora a questão da família. Eu acho que é uma questão mais do que família, é uma questão cultural. Existe uma comunidade na região amazônica em que as crianças por volta de 8 anos de idade querem ser mães. Não sei se alguém já viu sobre esse... Tem um documentário sobre isso. E as meninas engravidam, porque elas acreditam que engravidando e tendo um filho, elas vão ter liberdade para fazer o que querem. E o documentário mostra a menina grávida de 8 anos, brincando de boneca, e perguntaram para a mãe: como você deixou a sua filha? Ela falou: deixei o quê? Eu também passei por isso, minha mãe passou por isso. Então, é uma questão muito mais cultural do que entender a família. Um pouco da fala que eu trouxe, assim, a gente tem essa cultura de gerar filhos, abusar de corpos, então é muito mais, como o Paulo também disse, a Graça, né, e foi aqui com a doutora, assim, é uma questão de educação, é mudança de padrão. Acho que passa muito mais por aí também. Já temos a primeira pergunta para a professora Michele. Por favor, repita qual é o limite entre parafilia e transtorno. A pedofilia é considerada parafilia ou transtorno? Que bom perguntar. Eu tinha imaginado mesmo que talvez tivesse ficado uma dúvida sobre isso. A diferença de parafilia e transtorno parafílico tem a ver com o impacto e a gravidade disso. Parafilia é toda eu lembro de ter colocado, não sei se acho que ficou claro, mas a definição é deixa eu pensar numa palavra específica aqui. Mas seria o desejo, né, ou as atividades, enfim, da sexualidade direcionadas para objetos, pessoas, sem o consentimento dessas pessoas, incluindo as crianças. Então, seria o comportamento. Quando a pessoa, com esses comportamentos parafílicos, ele só consegue obter o orgasmo ou conseguir se relacionar sexualmente somente dessa maneira, é que a gente chama de transtorno. Tá? Então, quando ele vira algo que realmente acaba limitando a prática sexual dessa pessoa. Então, as parafilias são esses desejos variados, né? Trouxe vários aqui de exemplo, mas quando isso se torna a única fonte de prazer e de atividade sexual da pessoa, é que a gente chama de transtorno, como quase todos os diagnósticos em psiquiatria que a gente coloca, só viram. Ansiedade, por exemplo, todo mundo tem, um pouco, né? Eu, pelo menos, deveria ter, porque ela é para sobrevivência. Mas o transtorno de ansiedade já tem a ver com limitações da vida dessa pessoa, enfim. Então, os transtornos mentais, eles são diagnosticados a partir disso. Deu para entender? Temos mais uma pergunta, aí vocês escolhem quem pode responder. Qual a opinião sobre as músicas de adulto que as crianças cantam? O impacto do meio em que vivem?
O pessoal da mesa me empurrou aqui para responder. Paulo, vai, Paulo. Olha, eu me lembro quando eu tocava, né? Porque eu também já fui músico, né? Já fui músico e cantor. Eu me aposentei com 25 anos de profissão. Olha, profissão não, né? Piada isso, né? Minha mãe queria que eu fosse músico, né? E cantor. Aliás, deixa eu refazer de novo a fala, refazendo mais uma vez. Fui músico e cantor para ter ainda mais o amor dos meus pais. Essa que foi a verdade que, se a minha mãe estiver me ouvindo, vai ficar maravilhada. Mãe, ó, beijo, mãe. Só que é o tal negócio, né? Minha mãe também foi musicista para agradar minha avó, né? Que queria ser artista e não foi. Então, você vê o poder da adultização, né? E aí, quando fazíamos casamentos, minha mãe só ficava com a parte da igreja, né? Porque ela fazia muitos casamentos em igreja. E aí os noivos falavam assim, aí, dona Maria Helena, e quem toca na recepção, né? Na festa dos casamentos? Aí eu ficava ali e falava, puxa, mas acho que isso dá uma grana, hein? Que era por causa da grana. Né? Acho que isso dá uma grana. Minha mãe não queria saber de tocar nos casamentos. Aliás, nas festas de casamento. Aí eu falava para minha mãe, ô mãe, deixa que eu toco nas festas de casamento. Não, mas é muito tarde, começa tarde, termina tarde. Mãe, deixa que eu toco. A senhora me coloca para tocar que eu toco. Aí comprei um teclado na época e tal. E levava o teclado e junto também tinha a sonorização mecânica, né? Porque na hora dos meus intervalos, né? Que eu tocava e cantava. Música ao vivo. Mas era eu no teclado e eu mesmo cantando. Aí eu colocava o som ambiente. Só que eu tinha uma quantidade enorme de nem sei se vocês se lembram disso, CDs, né? Que eu colocava ali para fazer o meu intervalo. E, de repente, né, o pessoal já estava bem, né? Festa de casamento, né? Bem. Coloca o tchan aí. Coloca... Você tem aquela da boquinha da garrafa? Opa! Eu não ia tocar um negócio desse, né? Desculpa, viu, gente? Nada contra quem gosta, mas eu não ia tocar, não tinha isso no repertório. Meu repertório era construído de uma outra forma, né? Eu cantava New York, New York, né? Cantava La Barca, né? La Mer, né? Não La Merda, La Mer, né? E ainda cantava em outros idiomas. Só que daí essas músicas colocava lá. E de repente eu via lá no meio do casamento, lá, todo mundo com roupa social, os adultos, junto com o criançado e com a molecada lá, colocava uma garrafa ali no meio da festa e todo mundo ralando na boquinha da garrafa. Ou seja, os adultos dando permissão, né? Porque as crianças estavam juntas ali, os adolescentes também, né? Então veja que isso é um fenômeno. Eu estou falando da década de 90, né? Estou falando de uma época que eu fazia. Hoje, por exemplo, sábado, eu fazia 9 casamentos no sábado. E depois ia ainda para as festas de casamento. Estamos falando de um ambiente de casamento, né? Então, como que é essa questão hoje? Eu acho que o adulto não tem senso, né? De saber que, então, esse tipo de música não é legal para a criança. O professor Luiz colocou as letras você só colocou os nomes das músicas, não é isso? Só cada nome maravilhoso, né? Cada nome criativo e maravilhoso. Pegar a letra, então, nossa, as letras são sensacionais, né? É de uma criatividade, mas assim, para o adulto, né? Tudo bem. Agora, para uma criança ou para um adolescente ver aquilo, só que depois começa a surgir o interesse. O que é isso aqui mesmo? O que é aquilo lá mesmo? E aí se adultiza, né? Ou melhor, a própria criança, ou o próprio grupo, né, de crianças e adolescentes vão se adultizando, que é o que a professora Graça falou, acesso à tecnologia. Né? Então, com o acesso à tecnologia, não precisa mais do adulto, né, para se adultizar. A tecnologia vai te adultizando, né? Então, hoje estão falando, né, não dá tela não, hein? Hoje, né, depois que a gente fez desculpe, né, o palavreado, desculpe, eu estou sendo muito fino, né, elegante. Depois que a gente fez a merda, agora que estão falando, não dá tela na mão de criança, né? Pô, mas a gente já fez isso, e agora como é que faz, né?
A gente comprava tablet para dar para o bebê. Agora que vocês estão falando isso para a gente, que não pode dar tela? Agora. Agora que inventaram o vício em tela. Agora. Pô. Mas ciência é isso mesmo, gente. Ciência é isso aí. Ciência não trabalha com verdades absolutas, né? Vai desenvolvendo as verdades relativas, né? É isso. O campo das doenças mentais ainda é estigmatizado. Como podemos e devemos combater esse preconceito? Ótima pergunta. Graças a Deus, nos últimos tempos para cá, a gente já tem percebido uma mudança em relação à forma como as pessoas entendem tanto a saúde mental quanto os transtornos mentais. Mas, e por quê? Né? Porque justamente a gente começou a falar muito mais a respeito disso. Da pandemia para cá, inclusive, a gente teve um aumento da busca por esse assunto gigantesco, tanto que hoje as pessoas estão até se autodiagnosticando, né? A gente vê muitas vezes, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu sou autista, né? Porque a informação chegou tanto para a população em geral, a ponto de se identificarem e, às vezes, até fazerem o autodiagnóstico. Então, o grande segredo é, de fato, a gente conseguir trazer a informação de uma forma mais abrangente, mas o preconceito sempre existiu, já foi muito pior. Ainda a gente enfrenta, até eu brinco que até como especialista dentro da medicina, os colegas médicos também olham para a gente, tipo, como se a gente não fosse um médico também, né? É psiquiatra, não conta, né? Então, acontece em todos os meios, sempre aconteceu, mas, graças a Deus, tem uma luz no fim do túnel e isso tem melhorado. A grande questão realmente é a gente conseguir trazer esse assunto com mais normalidade. Mais uma vez, insisto que a normalidade é muito individual, né? Mas conforme a gente vai se familiarizando com o assunto, isso vai deixando de ser um tabu também. E eu acho que essa é para o professor Luiz. Como o vício da pornografia deve ser tratado? Por psicólogo ou por psiquiatra? Eu acho que primeiro identificar se é um transtorno, né? Se apareceu como um transtorno. É o que eu falei agora há pouco, né? Assim, em muitos casos, né? Eu tive o prazer de ser aluno da Graça e do Paulo aqui em terapia e educação sexual. Muitas vezes ele entra como auxiliar de terapia e eu indico mesmo, né? Olha, procure, né? Pode ser um estímulo, pode ser um meio para o casal, né? Até como terapia de casal para a sexualidade. Eu acho que é primeiro identificar se isso tornou um vício. E como é que a gente determina que é vício? Quando eu não consigo viver sem. Durante o dia, assim, existem várias classificações para o vício, recreativo ou vício compulsivo, né? A gente entra muito nesses questionamentos de quando que você está viciado, quando eu não consigo viver sem. Então, um exemplo, para transar eu preciso ver um vídeo, sem o vídeo você consegue transar? Não, então a gente tem um problema. Nessa hora é indicado. Quando que vai para o medicamento, quando entra para a psiquiatria? Quando aquilo não... por isso que eu falei lá quando eu estava dando a palestra. O problema não é a pornografia, eu estou demonstrando que eu tenho um problema de compulsão. Eu tenho que descobrir o que está me levando a essa compulsão. E se necessariamente essa compulsão é sexual. Então, no consultório, quando eu indico para ir para a psiquiatria, para o medicamento, é quando eu falo, isso fugiu do controle. Seria interessante, né? Procura um profissional para discutir se cabe ou não, porque você não vai tratar a pornografia dando medicamento. Eu não conheço. Se tem, me avisa para eu poder indicar. O que eu vou trabalhar é a ansiedade. O que eu vou trabalhar é uma depressão ansiosa que pode estar por trás disso, uma frustração, uma angústia, que talvez o medicamento entre como acessório, mas ele não vai resolver a pornografia, ele vai resolver a compulsão. Faz sentido? Ok? Muito bem. Para o professor Paulo, parabéns pela palestra, lembrando que é preciso e necessário falar sobre a questão do trabalho infantil doméstico na adultização. A adultização de meninos e meninas não ocorre da mesma forma. Quando isso contribui para o machismo? A Cris Andréia que pergunta. Excelente pergunta, né? Obrigado aí pelo elogio primeiro, que eu acho que é mais fácil agradecer ao elogio do que responder a pergunta, né? Então, professora Graça, eu aprendi muita coisa com a professora Graça, né? Tanto do ponto de vista educacional, quanto do ponto de vista das relações mesmo entre os gêneros, né?
porque, por coincidência, nós somos casados, né? Então, além de trabalharmos juntos, a gente também tem uma relação de 32 anos como casal. E, ô mãe, não fica chateada não, né? Que a minha mãe não deixava a gente entrar na cozinha, sabe? Também mãe de 3 meninos, né? Então, a gente acabava de almoçar, a gente continuava com fome, sabe? Não que a gente comia pouco, mas é que quem é mãe de menino sabe como é que é, né? Parece que é saco sem fundo, né? E minha mãe tinha um toque assim de limpeza, né? Então minha mãe queria ver a casa sempre limpa, né? Depois, quando eu cresci, tinha alguns embates com a minha mãe. Pô, mãe, não era para ter 3 filhos, né? Oh, não fala assim. Aí, quando entrava nesses embates, ô José era o nome do meu pai, né? José, olha o que seu filho está falando aqui para mim. Eu falei, caramba, não era para falar também para o pai, né? Era só para a gente manter a conversa aqui. Mas era isso, né? Minha mãe não deixava a gente entrar na cozinha, porque queria a cozinha sempre limpa, né? Então, eu via meu pai de domingo cozinhando, né? Via meu pai de domingo na cozinha, ia com meu pai de sábado, bem cedo, antes de irmos para os casamentos na igreja, né? Eu ia com ele ao supermercado, fazer compra, né? Mas percebe, era uma atividade auxiliar, né, ao trabalho doméstico em casa, né? E aí, quando me caso, né, minha mulher nunca falou para mim, não vá ao supermercado. Pelo contrário, ela achava bom que eu ia ao supermercado, né? Tipo, vai, você quer ir? Vai, né? E eu tinha mais tempo do que ela, né? Porque eu trabalhava como autônomo, né? Falei que fazia casamento, meu trabalho era esse, casamento. Então, eu ganhava a vida de quinta para domingo, enquanto ela trabalhava de segunda a sexta. Né? Então, tinha mais tempo. Então, eu aprendi a fazer o trabalho doméstico porque tinha uma mulher que me permitia isso. Então, eu acho, né, porque eu não tenho certeza, eu acho que essa questão do trabalho doméstico, por ser, né, acho que um ambiente mais, vamos colocar entre aspas, né, acho que convencionalmente, né, não sei, acho que se convencionou assim, ligado ao feminino, acho que as mulheres têm mais chances, né, de inserir os homens nesse trabalho, né? E aí eu acho que também os homens que tiveram essa oportunidade, que nem eu tive, né? Então os meninos lá em casa, meus netos também, meu neto Gabriel também, que eu tenho só um neto e uma neta, que é a Júlia, que está aqui com a gente. Os meninos lá em casa não tem essa de não fazer trabalho doméstico, né? Faz, né? Via eu fazendo, né? Então acho que é uma questão de exemplo também, né? Eu acho que a coisa vai por aí, mas é difícil, né? Porque a gente está numa cultura, como a Andréia comenta aí, aliás, comenta não, traz na pergunta, né? Machista, né? E o machismo machuca tanto a mulher quanto o homem, né? Porque o homem não é machista, né? O homem é homem, né? O homem não é macho, né? Ser homem não é ser macho, né? O homem é muito mais do que ser macho, né? Então, acho que até quem é homem se revolta com aqueles que fazem um monte de baboseira por aí, se dizendo homem, né? Porque homem não é isso, né? O homem não é isso. Então, acho que a coisa vai por aí. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Formiguinha. Deixa eu só complementar uma coisa. Para quem esteve no fórum aqui de março, que falou sobre violência contra a mulher, não sei se vocês estiveram presentes, eu fiz um questionamento aqui e eu volto para complementar a fala do Paulo. Eu queria saber, e eu ainda tenho essa dúvida, porque foi-me dito, quando eu era menino, que eu tinha que ser homem, e que para ser homem eu tinha que ter algumas atitudes. Eu queria saber, para vocês mulheres, e por favor ainda busco essa resposta, em que momento foi dito para vocês que vocês deveriam ser servis? Porque acho que para vocês não é dito, para a gente é estabelecido. Isso é coisa de menino, não vai para a cozinha, não faz isso, não faz aquilo. Então, eu acho que é muito mais do que cultural, é estrutural, é assim, está na raiz de que vira e fala assim, sai da cozinha, né? Ou, mais ainda, eu atendo um paciente, outro dia ele veio para mim assim, eu não lavo o banheiro de casa. Eu falei, por quê? Porque o banheiro é sujo.
Quer dizer, a sua mulher, além de tudo, tem que se dar o trabalho de limpar um lugar sujo, e só porque você é homem, não pode. Claro que eu não falei isso para ele, né? Mas ele sabe que eu falei para ele depois. Eu falei, não faz sentido isso. Mas assim, onde você aprendeu? Ah, eu não gosto. Tá, então você vive isolado? Ah, minha mãe nunca me mandou. Ah, então agora você está casado, continua vivendo com a sua mãe. Aí a gente volta para o Édipo, né? É uma outra história. Então, é muito mais do que mudança de padrão, é cultural. Adoraria que vocês, mulheres, mães, chegassem primeiro para o marido que vocês escolheram e falassem, como a Graça deve ter feito, na minha casa, não. Ah, então, outro dia eu vi um vídeo, rapidinho, por favor, em que a mãe pôs comida para a filha e o marido falou assim, você não vai pôr comida para mim? Ele falou assim, não, você não é meu filho. Levanta e põe. O marido ficou revoltado. Você não é meu filho. Né? E acho que tem que colocar para o filho até uma certa idade, porque eu conheço muito marmanjo com 20, 30 anos, que mora com os pais, que os pais, a mãe ainda faz a comida para o filho. Então, acho que é isso. Acho que é muito mais do que estrutural, é cultural, é enraizado. Desculpa, gente, um minutinho, eu vou até acrescentar. Ele perguntou sobre quando que nós, mulheres, aprendemos que nós temos que servir. Eu penso até nas brincadeiras, né? Desde pequenas. A gente brinca, por exemplo, de boneca, a gente cuida da boneca, né? A gente vai dar isso. Eu falo isso mesmo. A gente ganha passador de roupa, a gente ganha... vassourinha, fogão. Sim, né? Sim, tem vários brinquedos que a gente já ganha, até as xicrinhas que a gente ganha. Para você poder servir uma xicrinha, você tem que ter feito alguma coisa para caber, um chá, um café. Então, eu acho que começa desde os brinquedos da infância, que a gente entende, não, essa é a minha função, eu sirvo, eu cuido, né? Acho que começa daí já.